Fala pessoal, começando aqui o 26º CV Connect Esportes, né? O 26º dia da Copa do Mundo. Não teve jogo, porque foram definidas ontem os finalistas, né? Argentina e França. E os finalistas só no domingo vão se enfrentar pela final da Copa do Mundo. E nós estamos aqui hoje para fazer um panorama do que foi essa semifinal de Copa do Mundo 2022 e tá acabando a Copa. Que notícia triste. Quer uma notícia mais triste ainda? Tá vindo os estaduais. Então, tá triste demais esse final de ano. É o seguinte, pessoal, panorama da Copa é aquilo que a gente veio falando nos dois, aliás, panorama da Copa não, panorama da semifinal, que a gente veio falando nesses dois últimos programas. Croácia e Marrocos se depararam com uma situação que eles não tinham se deparado ao longo da competição, uma situação de sair atrás do placar, de ter que reverter o placar, de ter que fazer uma modificação de jogo, mas diferente da Croácia, a equipe de Marrocos, é, a equipe de Marrocos mostrou uma competência ofensiva, só não mostrou uma qualidade ofensiva, né, para guardar os gols na França. França esta que vem para a final meia um pouquinho fragilizado, não vou dizer muito, porque não vem conseguindo fazer o que vinha fazendo no começo da Copa do Mundo, né? Não vem conseguindo atacar bem, não vem conseguindo jogar muito bem, apesar de ainda ser um time muito forte defensivamente, diferente da Argentina, que está crescendo a cada jogo, né? E que tem até a simpatia de muitos brasileiros, por incrível que pareça, né? A seleção da Argentina vem crescendo a cada jogo, como eu disse agora há pouco, e o Messi simplesmente vem jogando o fino da bola, como fez mais uma vez nessa semifinal. Mas só fez porque a Croácia tomou dois gols em sequência. E aí a Croácia teve que mudar todo o seu jogo, né? Mudar todo o seu jogo e mudar aquele panorama de marcação especial no Messi. Teve que ir para frente, teve que buscar um empate, e aí o Messi livremente deitou e rolou. Diferente do nosso Kylian Mbappé na França, que não teve condições de jogo contra Marrocos. Pelo contrário, né? Tentou, brigou, lutou, mas a seleção marroquina encaixou a marcação em cima dele, onde Kylian Mbappé, que há dois jogos já vem demonstrando ali uma fragilidade na marcação, apesar de que ainda tem lapsos ali de Usain Bolt, né? De um velocista, quando pega a bola e bate, corre, praticamente imparável. Mas tanto Inglaterra nas quartas de final quanto Marrocos na semifinal meio que ensinaram a receita para marcar nosso glorioso Kylian Mbappé. Outro que fez uma partida abaixo da crítica, no meu entendimento, e que a imprensa gosta de louvar, é o nosso glorioso Antoine Griezmann. Antoine Griezmann não fez um bom jogo contra Marrocos. Aliás, a seleção francesa não fez um bom jogo contra Marrocos, fez o primeiro gol, é, fez o primeiro gol ainda no começo do jogo, como a gente dizia, que se a França fizesse o gol no começo do jogo, ela poderia jogar mais confortavelmente contra Marrocos, mas a seleção marroquina mostrou um poderio de ataque ofensivo diferente do que a gente podia imaginar. Mas aquele negócio, a sorte está com os campeões. Então, França e Argentina têm essa sorte. Agora precisa ver quem é que vai continuar com essa sorte até o próximo domingo. Muito bem. Hoje estamos aqui com o Thiago Saraiva, mais uma vez, dessa vez com a parede verde, não mais com a janela itinerante verde, a veneziana itinerante verde que ele tinha andando com ele a todo instante. Certamente essa veneziana já pediu uma separação de comunhão de bens. Muito bem. Meu caro Thiago Saraiva, o que você pode falar dessas semifinais aí da Copa do Mundo, já projetando a decisão
entre Argentina e França? Ô, Giovanni, primeiro aqui é o chroma key que a gente vai estar trabalhando no nosso estúdio, né? Mais para frente, se Deus abençoar, a gente está elaborando um espaço legal. Mas aí eu não posso falar muita coisa, Giovanni. É só para quem continuar acompanhando, só para quem clicar no sininho para receber todas as novidades, cada vídeo postado e deixar sempre aquele like, porque a gente precisa do seu joinha aí para dar sequência no nosso projeto, porque aí o CV Esportes é só uma pequena parte do grande conteúdo que o CV Connect vai trazer neste canal. Ô, Giovanni, vamos falar primeiro de Argentina e Croácia. A Croácia, como a gente já tinha ponderado diversas vezes em outros vídeos, a Croácia não tinha desempenhado um futebol vistoso, um grande futebol nessa Copa do Mundo. Sim, É, Na verdade, se a gente observar, a Croácia merecia ter talvez o título lá em 2018, pelo futebol diferente, pelo jeito que jogou, pela garra, aquele time brigador de chegar todos os jogos lá na prorrogação, lá nos pênaltis e acabar levando, aquele time brigador. Mereceu talvez até ter ganhado da França lá em 2018 por esse quesito. Mas, diferente daquela oportunidade, o time croata não mudou seu estilo de jogo e nem evoluiu a sua forma de jogar. Pelo contrário, ela regrediu para que ficasse somente nessa retranca, para que o jogo se estendesse até uma prorrogação e, quem sabe, até uma penalidade. Ou seja, a Croácia se especializou em levar o placar até o final do jogo para decidir aí numa prorrogação ou pênalti. Isso não fica interessante para o futebol. A gente colocou isso diversas vezes, que embora o time croata tenha um time bom, que poderia ter vindo mais para cima e ter desenvolvido outro tipo de futebol, essa foi a metodologia, o jeito de jogar que o time croata adotou desde o princípio da Copa e, hora nenhuma, a Croácia apresentou um futebol atraente. Agora, falando de seleção argentina, a Argentina é, tomou um susto lá na Arábia Saudita, lá no começo da Copa, perdendo o jogo por 2-1. Mas aí, contra o México, do nosso querido Guilherme Ochoa, acabou ressuscitando a Argentina e depois, na partida seguinte, a Argentina acabou vencendo também a Polônia, ambas pelo placar de 2-0 e acabou ressuscitando a Argentina na Copa do Mundo. E o futebol sul-americano, ele é assim, né, Giovanni? Às vezes ele vai numa partida mal, só que a Argentina, diferente da seleção brasileira, ela acabou perdendo uma hora que podia perder. Então ela tomou aquele susto para abrir o olho e acabou depois voltando a apresentar o bom futebol. E como sempre, o futebol argentino começa um pouco apertado, um pouco sofrendo, mas tudo passa pelos pés do gênio. Mais uma vez, assim como todas as outras partidas, se não todas as partidas argentinas nessa Copa do Mundo, a Argentina passava sufoco até no momento que ele resolveu jogar. Ele foi lá, fez o placar em quase todos os jogos. O Messi começou a abrir no placar para a Argentina e dali para frente a Argentina acabou encontrando novamente o caminho e acabou se voltando a concentração para a partida e aí a consequência, o resultado é consequência. Acabou achando um segundo gol contra o time da Croácia, o que matou o esquema tático da Croácia, que forçou ela a mudar a sua metodologia de jogo e tentar diminuir o placar, buscar um empate, porque ela só jogou por essa questão, Giovanni, por uma bola, para levar o jogo para a prorrogação, para um jogo de pênalti, e acabou não acontecendo. Um placar 2-0, a Croácia, assim como você colocou, não soube reverter uma situação negativa, um momento distinto do que ela tinha enfrentado até então na Copa do Mundo, e acabou a Argentina, consequentemente, fazendo mais um gol. O placar, na verdade, foi até um pouco elástico diante do que foi de fato a partida. Foi um jogo até, vamos dizer, equilibrado, mas a superioridade argentina prevaleceu porque o Messi jogou mais uma vez demais e o Álvares, né? Não podemos deixar aí, acabou também, Julián né? Álvares. Acabou definindo a Uhum. partida também, fazendo mais uma partida também boa do Álvares. Não pode ser deixado de exaltar também a participação do jogador, que foi decisivo para essa partida, mas tudo começa nos pés dele, né? E tem aí
boa parte dos. Nós vamos falar isso aí no sábado, né? Boa parte dos torcedores brasileiros torcendo aí por um título argentino e boa parte não. A gente entende os dois pontos de vista, claro, mas aí futebol sul-americano tem que ser representado e tem que bater de frente e ser superior ao futebol europeu. E aí a gente vai falar agora da outra semifinal, mas já fazendo um panorama aí para a gente discutir no sábado e falar sobre a final, é a seguinte: a França não apresenta, você já colocou também, aquele bom futebol lá da primeira fase. Em compensação, em contrapartida a isso, a Argentina, que tomou um susto no começo, vem apresentando uma evolução na Copa. Então, isso aí é uma questão para a gente trazer mais para frente e discutir no sábado aí. Quem leva, você já colocou ontem, que a Argentina talvez leve um favoritismo em relação à França por conta disso que eu acabei de falar. Você já fez essa análise, mas a gente vai deixar para discutir isso mais no sábado, para analisar o que vai acontecer no decorrer aí desses 2 próximos dias. Mas a Argentina está numa crescente na Copa, ressuscitar a Argentina e ela embalou, diferente da França, que deu uma baixada no rendimento. Justamente, a França deu uma baixada grande no rendimento, não porque a França deu uma baixada no rendimento, mas porque os adversários começaram a pegar o jeito que ela joga. Justamente, os adversários começaram a pegar o jeito que ela joga. Então, o que que acontece? Para você marcar o Mbappé, isso nosso Gareth Southgate, treinador da Inglaterra, ensinou. Você tem que botar um cara para correr junto com ele e um cara de sobra. Ou seja, alguém ali na frente esperando ele chegar. Fazer aquele caixote que a gente fala. Então, Marrocos fez isso. Marrocos fez isso. Só que, diferente da Inglaterra, Marrocos não teve a condição de empate. Ele teve que ir atrás do empate. A Inglaterra não. A Inglaterra conseguiu empatar o jogo e depois teve a chance ainda de virar o jogo, ou então de empatar de novo, né? Na verdade, o que prejudicou a nossa Inglaterra foi o nosso glorioso Wilton Pereira Sampaio. Além, é claro, do pênalti do Harry Kane, que virou um chute do field goal, né? No futebol americano, aquele chute que vale 7 pontos, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 7 pontos. Então, o que que acontece? É o seguinte, a França, ela tem um método específico de jogar. Só que ela tem no banco um cara entendedor do jogo, até demais, chamado Didier Deschamps. O que que o Didier Deschamps fez? Quando o Marrocos foi para frente e a coisa começou a ficar problemática para a equipe francesa, ele trocou o sistema. Ele trocou o sistema. Ele tirou jogadores ali da parte defensiva e colocou gente do meio campo, no ataque. O ataque era o Giroud centralizado e o nosso Mbappé. Só que o Giroud não estava conseguindo receber a bola. O que que ele fez? Ele tirou o Giroud e colocou lá o Muni. Acho que é Muni o nome dele, lá do Bayer Leverkusen. Aliás, Bayer Leverkusen não, do Eintracht Frankfurt. O que que aconteceu? Ele ficou com dois caras ligeiros lá na frente e prejudicou demais a defesa de Marrocos. Tanto é que no primeiro lance que o Munir faz o gol, aliás, que pega, ele faz o gol. Então, assim, e mata a seleção de Marrocos. E a França começou a diminuir a poeira de Marrocos ali para 30 do segundo tempo. Antes disso, só dava Marrocos, só dava Marrocos, só dava Marrocos. E Marrocos faltou qualidade, um, faltou um Ronaldo Fenômeno ali no ataque de Marrocos. Faltou alguém ali que, naquele último toque, né, que tira do goleiro totalmente e faz o gol. Faltou um cara ali de área. Faltou um Benzema, um Trezeguet, para a gente fazer uma alusão ali à França. Faltou um Giroud na França, no Marrocos, né? É isso que faltou para Marrocos, um cara de área para fazer os gols que Marrocos perdeu em cima da França. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que a seleção francesa fecha muito bem a defesa. Fecha muito bem.
tem um quarteto defensivo ali muito forte. E vai ser muito difícil a seleção da Argentina passar desse quarteto. Aliás, eu até faço um prognóstico aqui já. É o seguinte, a Argentina vai jogar na defesa, Lionel Scaloni, Lionel Scaloni, né, gente? Teve um lampejo aí na semifinal, mas na final ele vai jogar contra contra Mbappé, contra Benzema, contra Giroud, pode jogar contra o Benzema, hein? Benzema não está cortado da Copa. Pode ser que o nosso glorioso Deschamps chame ele. Tá lá treinando lá no Real Madrid tranquilamente. E a seleção argentina, ela só tem ali na frente talvez um Messi e talvez ele vai colocar um Di Maria para tentar fazer frente à zaga francesa lá com Koulibaly, com Konaté, não, Koulibaly é Senegal, né? Com Konaté, com Rafael Varane, né? Porque são caras que se postam muito bem, mas eles também saem para o jogo muito bem. Então a seleção francesa tem um esquema forte de defesa, vai ser um desafio para o Messi e para sua trupe brecar essa seleção. E eu acho que vai conseguir porque vem no momento melhor, mas um momento melhor do que a linha de ataque da França, não que a linha de defesa da França. Ô, Giovanni, eu acredito que nessa partida que a gente teve entre Marrocos e França, aquilo que a gente já tinha falado aqui, a gente falou, cantou essa pedra aqui. A gente errou em algumas coisas no decorrer dessa Copa, mas algumas, se não a maioria, para ser sincero, a gente acabou acertando. E uma das coisas que a gente falou aqui foi que para a França derrotar o esquema tático de Marrocos, ela teria que achar um gol no início da partida, porque senão ela teria séria dificuldade. E ainda assim, achando esse gol, ela ainda teve, porque a gente tinha medo, receio de como é que Marrocos se comportaria saindo atrás do placar. E Marrocos se comportou muito bem e acabou macetando, vamos usar esse termo aí, o time da França Exatamente. o jogo todo. Marrocos jogou muito melhor do que a França. É aquele negócio, né? O placar não diz o que foi o jogo. A França saiu vitoriosa, classificou, tudo, de fato uma boa equipe, uma das melhores da Copa, a gente já tinha colocado isso desde lá do começo. A gente colocou ela aí chegando como uma sexta colocada, devido aos desfalques que tinha, mas ela acabou superando no decorrer do campeonato e acabou chegando. Mas a gente tem essa questão aí, a França superou essas dificuldades, essas ausências, e acabou chegando à final da Copa, sim. A Argentina vem numa ascensão melhor do que a França. E Marrocos, naquela partida, desculpe, acabou tomando um gol no início da partida, aos 5 minutos de jogo, o que acabou dificultando o esquema tático marroquino, mas que não se acovardou e que foi para cima buscar o empate e macetou o jogo inteiro. Quase que tivemos a oportunidade de ver o gol mais bonito da Copa nesse jogo, que se acerta aquela bicicleta, não lembro agora o nome do jogador, mas se acerta aquela É, bicicleta, ia ser um Marrocos dos teve gols duas mais bonitos, bicicletas, né? ou o gol mais bonito, foram duas oportunidades, né? Duas Uhum. bicicletas quase. Se faz, seria o gol mais bonito da Copa, além de colocar Marrocos aí, quem sabe se tivesse saído daquele gol, Naquela altura, Marrocos ia empatar o jogo. E porque era se no, empata o jogo, poderíamos no ter uma final do primeiro tempo. prorrogação e depois uma disputa de pênaltis, talvez. Então, Mas, assim, o empate naquele momento ali teria sido crucial para o time de Marrocos. Se acerta aquela bicicleta e empata o jogo, talvez a gente estaria comentando aqui a classificação histórica de Marrocos na final da Copa. Então, assim, a França encontrou dificuldades, a gente previu isso aqui, que ela teria dificuldades com a seleção marroquina, e aí foi até um determinado tempo, né? Mas aí acabou achando o segundo gol e aí liquidou a fatura diante da boa, a ótima seleção marroquina, que nos deu tanta alegria de ver uma equipe africana chegar tão distante na Copa do Mundo. E Giovanni, só para fazer um adentro naquela questão que a gente já colocou inúmeras vezes aqui, a questão da globalização do futebol, é a equipe francesa, a gente colocou que todos os seus jogadores são de fato franceses, mas aí a gente tem toda aquela origem da grande maioria pela proximidade ali de países africanos, e talvez agora, com essa chegada de Marrocos tão longe na Copa do Mundo, talvez tenha rescindido essa chama para que os jogadores, em vez de escolher por seleções europeias,
voltem a escolher as seleções africanas para defender de fato sua Mas origem, sua aí, africana. aí a gente entra numa questão política também, né? Aí Às a gente vezes o entra cara naquela questão, escolhe. porque é aquela questão que a gente falou lá no princípio, que aí entra a questão se o cara já está morando, se o cara não está, aí é questão de opção de escolha. Mas Exatamente. talvez, mas talvez essa questão do Marrocos ter chegado tão longe, ela tenha reaberto e reacendido essa possibilidade novamente. Sim, com certeza acendeu. Acho que, enfim, isso fica claro das declarações de Samuel Eto'o, né? Samuel Eto'o, presidente da Federação de Camarões, dizendo que Marrocos chegaria à final, que eliminaria Espanha, França e Portugal. Ele acertou 66%, né? É, mas vamos lembrar que o Eto'o falou que a final era Senegal e Camarões, né? Então, na Não, final ele errou completamente. Senegal e Camarões, né? Ele apostou, né? É, justamente. Só que aí é o seguinte, é aquilo que a gente vem falando. Se a África fosse mais ajeitada, em termos globais, vamos dizer assim, provavelmente isso aí que o Marrocos fez esse ano, outras seleções africanas teriam feito já há mais tempo. Você vê, era Seria dificílimo mais jogar com frequente Camarões. também, né? É, era dificílimo jogar com Camarões. Costa do Marfim tinha Drogba, tinha Yaya Touré, tinha lá o Gervinho, tinha um timaço. E do nada acontece alguma coisa. Gana tinha um timaço também. E sempre acontecia alguma coisa. Nigéria. Nigéria Nigéria, roubou o ouro olímpico nosso uma vez. 96. E o Camarões também, né? Vamos falar, em 2000 lá em Por que Sydney. que essa geração que deu uma medalha de ouro e ganha mundiais de categorias sub-17, sub-20 aí, não chegam adiante numa Copa do Mundo com o mesmo sucesso que lá atrás? Mas aí a gente Alguma tem que coisa, fazer também, alguma coisa errada tem no meio do caminho aí. mas aí a gente tem que fazer também um adentro à seleção brasileira, né? Porque também a seleção brasileira sempre ganha tudo na base, sub-20, sub-17 e tal. Tá chegando no profissional e não tá ganhando nada. Talvez porque no profissional o tipo de cobrança é quatro vezes pior do que na base, né? Tem isso, tem isso também. Mas no caso da África, é muita interferência política. É muita interferência política. Você pode ver que tem jogo na África que é parado para cumprimentar a general. O general simplesmente chega lá de uma hora para outra, vai lá no meio do campo e para o jogo. E todo mundo tem que cumprimentar. Então, é muito amadorismo também. Mas essa questão da naturalização, a gente tem que ver com os dois olhos, tanto no olho esportivo quanto no olho pessoal da pessoa. Porque, assim, entre França e Marrocos, talvez seja preferível morar na França, né? Com Tem a questão política e fazer social do uma, país também, né? justamente, tem isso também, e tem uma série de Aí situações. seriam Por exemplo, N fatores que talvez fariam você optar por morar, escolher uma nacionalidade, né? Aí a gente já estaria, como você colocou, entrando em muitos outros méritos. e muitos outros méritos também, É mas claro que a assim, gente no está caso de comentando, futebol, é claro que a gente está comentando e no termo futebolístico, né? Mas que aí já envolve diversas questões, né? no caso de futebol é justamente para disputar a Copa, porque a França, a gente sabe que vai estar sempre, ou quase sempre. Marrocos, a gente não sabe que se vai estar sempre. Tem isso. Porque a gente fala da eliminatória europeia, mas a eliminatória da África é pior ainda. Você tem que ganhar o grupo e ainda disputar uma repescagem entre eles lá para só É 5 praticamente vagas. é a mesma quantidade de seleções disputando do que a Europa, A Europa é 13 vagas. para A, cinco vagas africanas. a África é 5 vagas para 45 países. Então, é bem mais, é bem mais complicado aquilo ali. Além de tudo, é o seguinte:
Uma coisa é você viajar para Luxemburgo para viajar, para jogar. Outra coisa é você ir para Mauritânia jogar. Tem outro porém. Tem um trajeto bem mais difícil de fazer. Então, às vezes, a pessoa fica pensando, vou fazer esse trajeto para quê? Eu tenho a condição de fazer uma cidadania francesa aqui, eu posso ser francês. Além disso, o meu filho e minha filha vão ter educação de primeira qualidade. Se eu for marroquino, talvez não tenha. Então, várias Envolve questões. muitas questões políticas, culturais, tem muita coisa que influencia. Igual você falou, depende da situação que a pessoa se encontrar, se for uma situação de fragilidade, ela pode facilmente optar por outra. Isso aí não tem como ser discutido e acaba por influenciar na questão futebolística, Só, porque vai só, refletir nessa. só uma história aqui, Saraiva, é o seguinte: Marrocos fez um jogo nas eliminatórias africanas. Eu não me lembro contra quem, mas acho que foi contra a Guiné Equatorial. O jogo lá em Guiné Equatorial, o jogo foi paralisado no primeiro tempo, porque de fora do estádio estava havendo um golpe de Estado, na hora do jogo. Então isso também influencia muito. Você vai até a Guiné Equatorial para não ter jogo, e aí você fica trancafiado no, no vestiário. Para depois o governo marroquino ligar para o governo de Guiné Equatorial para poder liberar os jogadores de lá. É outra história, cara. A eliminatória europeia É não tem outra isso. vida, né? Apesar de que Como você teve falou, lá a tem muitos guerra. fatores políticos envolvidos, né? Exatamente. Apesar de que teve lá a guerra na Ucrânia, né? Ucrânia e França, só que foi resolvido de uma outra maneira, né? Ucrânia e Rússia, né? Foi resolvido com a exclusão da Rússia de tudo e com a seleção ucraniana jogando numa outra data, os jogos dela. É evidentemente que a Ucrânia não tinha nem cabeça para fazer esses jogos, mas foi lá protocolarmente e fez. Agora, o Saraiva, eu queria falar um pouquinho da Croácia, por falar em europeu, em países nórdicos, né? Falar um pouquinho da Croácia aqui, porque também compôs essa semifinal. Já falamos muito aqui de Argentina, de França, de Marrocos. Agora, a Croácia, cara, me surpreendeu negativamente. Eu achava que a Croácia ia fazer um jogo melhor do que fez na Copa do Mundo. Passou com mais sorte do que competência, no meu entendimento, em todas as fases, em todas as fases. Ela só passa porque a Bélgica não quis jogar nada no grupo dela. Nada. Não jogou nada. Perdeu para Marrocos, a Bélgica, e a Croácia passou com dois empates em 0-0. 0-0. Inclusive, o próprio confronto contra a Bélgica. Depois, daquela forma, leva para pênalti contra o Japão. Dá para você. Se a Croácia tivesse jogado mais um ataque em cima da seleção japonesa, ela tinha ganhado o Japão. Acredito que tinha. Apesar de que o Japão fez o que fez contra a Espanha e contra a Alemanha, né? Sim. E contra a seleção brasileira, no primeiro tempo ela tem aquela posse, mas é aquela posse tipo uma galinha ciscando sem picar. E depois, no segundo tempo, ela simplesmente abnega do jogo. E ele ia fazer o mesmo jogo com a Argentina. Só que a Argentina está com aquela estrela maior, né? Que conseguiu fazer 2 gols em 5 minutos ali contra a Croácia e conseguiu desmontar a estratégia croata. Diferente da seleção brasileira, que não conseguiu desmontar a estratégia croata, muito por culpa da falta de eficiência no ataque e também por culpa do senhor Michael Oliver, que não marcou o pênalti. Porra, cara abre o braço daquela forma. Você acha que? Claro que intercepta a bola. É pênalti. E eu discordo da central do apito. Aliás, central do apito eu discordo 95% às vezes. Eu discordo da central do apito falar que aquilo não foi intencional. Evidente que foi. Então, a Croácia levou para a Influenciou barriga. diretamente na jogada. Influenciou diretamente na jogada, bloqueou a bola, sem dúvida, e a Croácia levou com a barriga até a semifinal
e ela é merecedora do quarto lugar. Nem do terceiro lugar não é. E vamos lembrar que Marrocos e Croácia já se enfrentaram nessa Copa. Foi 0-0 o jogo que a gente considerou o jogo do travesseiro, porque era o jogo é, do sono. E agora o terceiro lugar para Marrocos é a vida de Marrocos. E a É, Croácia também, porque vai se despedir do Modric. vale muito mais para o Marrocos para concretizar a Copa maravilhosa que fez, né? É, teria que ser. E se for para pênalti, a gente vai ver quem é os melhores de pênalti, né? Porque ambos passaram de pênalti, pegando três pênaltis, um da Espanha e o outro do Japão. A seleção croata pegou um da seleção brasileira, né? E aí nós vamos ver quem é o melhor nos pênaltis ali, se for para pênalti, né? O goleirão Bono pegou todos os três pênaltis da Espanha, e aliás, um foi na trave, né? E o goleirão da Livakovic pegou três pênaltis japoneses e um pênalti da seleção brasileira. É, na verdade, para essa Copa do Mundo, os dois melhores defensores, né, os dois melhores goleiros aí, no quesito, pelo menos, penalidade, né? Exatamente. E por falar em seleção brasileira, vale lembrar, amanhã nós vamos falar o ano da seleção brasileira aqui. Senhor Vai Tite, lavar a roupa suja. senhor Tite, o senhor se prepare. Exatamente. Aguardem. Então é isso. Meu caro Saraiva, é o seguinte, eu acho que não tem muito mais o que falar. Acho que está bem exposto aqui por nós, né? E vamos lembrar que o governo argentino está fretando avião, hein? Tá fretando avião para levar a galera para final lá no Catar. R$ 40.000 uma passagem Ô, de avião, Giovanni, a Buenos gente só Aires colocou isso para para colocar Catar. aquela questão, a gente vai falar disso mais para frente, né, no programa de sábado, mas essa questão de metade brasileiro torcer, metade contra, metade a favor, a gente tem que pensar o seguinte, a França já chegou numa marca que era do Brasil de duas finais consecutivas, sendo campeão no ano e na outra final. Ela pode igualar o bicampeonato brasileiro lá de 58, 62. Sim, Ou seja, talvez para deixar essa hegemonia aí, para continuar mais esses números do Brasil aí, a Argentina faz 36 anos que não ganha a Copa, né? desde 90. Não, 86. Desde Desde 86, 86. quando o nosso glorioso Maradona fez o que fez, né? 36 Tá? anos, né? É isso mesmo, né? 36, é isso mesmo. 36 anos, pode bater um recorde aí que ninguém bateu. Aliás, acho que só o Uruguai tá com, E com aí a um gente vê a tabu maior. diferença, né? A gente está aí cobrando brasileiro, o Brasil, gente xingando na rede social, gente fazendo, vendendo camiseta e etc. Vamos nem ficar falando muito. E a Argentina há 36 anos fretando avião e indo assistir o jogo, né? Mas tem um porém. A Argentina é a segunda vez em 8 anos que chega na final de Copa. O Brasil tem 20 que não chega, né? Mas talvez a Sempre questão para saber ali nas esperar, quartas. né? A gente acha que sempre vai ser vitorioso. E não é assim que acontece também. Justamente. É por causa do tamanho da seleção brasileira. A crítica é o título. Qualquer coisa abaixo do título, assim como é com a Alemanha também, com a Itália também, eu tenho certeza disso. Qualquer coisa abaixo da taça é fracasso. É diferente do que é, por exemplo, a seleção argentina. A seleção argentina, nos últimos 8 anos, chegou duas vezes à semifinal e antes disso, nem isso. Caiu em fase de grupo, caiu em quartas de final, quase tudo para a Alemanha. Aliás, a Argentina com a Alemanha é um negócio complicado, né? Quatro eliminações contra a Alemanha. Eles falam da gente do 7-1, mas eles perderam quatro vezes para a Alemanha. Quatro vezes. Inclusive a final de 90, que foi a última vez que eles chegaram na final. Ganharam só lá em 86, mesmo de lá para cá, só resultados ruins, né? Justamente. E eu vi uma crítica do PVC, cara, tá faltando pouco tempo, mas eu vou falar um negócio. Eu vi uma crítica do PVC que eu acho que não vai. Não, os argentinos que lê aquilo não vão gostar muito, não.
Ele falou que a França de 2022 é parecida com a Alemanha de 90. É, é complicado. Saraiva, 1 minuto e meio para considerações finais aí. Giovanni, é sempre só para pedir aquele like, deixe seu like, clique no sininho para receber todas as novidades do nosso canal. A sua opinião, o seu apoio é muito importante para que a gente dê continuidade no nosso trabalho. Lembrando que o CV Connect Sports, a edição da Copa do Mundo, é só um pequeno projeto dentro de vários outros que a gente pretende trazer para vocês. Ou seja, a gente precisa do seu apoio para dar continuidade nesse trabalho. É um trabalho grande, de longo prazo e que a gente precisa de muito apoio e ajuda. Deixe seu like, nos ajude, colabore conosco. É isso aí. Vocês ouviram aí o relator, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e ponto. Nos ajude, que a gente também te ajuda. Simples assim. É isso. Grande abraço e amanhã a gente está de volta para falar de seleção brasileira. Ai, meu Deus. Pois é. Até mais, Saraiva. Até mais, pessoal. Valeu, Bom, galera. boa noite aí. Em té.